Olá, você que é ouvinte aqui da Rádio RCI, programa Entre Livros, entrevistando aqui mais uma equipe, né, de autores, lexicógrafos. A equipe de hoje que está aqui conosco compõe da Juliana Remédios, ela que é graduada em Medicina, tem especialidade em Clínica Médica e Oncologia Clínica. Maximiliano Raiman, que é... Vamos pegar a cola aqui. Graduada em Psicologia e Engenharia Metalúrgica, mestre em Engenharia Biomédica, e o Marco Almeida, que é graduado em Medicina, especialista em Pneumologia e Educação Médica. Todos são voluntários da Conscienciologia. A obra de hoje é uma obra conscienciológica, é um dicionário de consciencioterapeuticologia, com termos multilingües equivalentes. Então, você que está nos acompanhando de casa, pelo YouTube, pelo Facebook, você tem a oportunidade de ver a capa do livro. É um dicionário com termos, né, relacionados à consciencioterapeuticologia, e para isso a gente já recebe vocês, né, com nossas boas-vindas. E a gente gostaria, então, de perguntar para vocês, primeiramente, o que é consciencioterapia? Antes da gente falar o que é o dicionário de consciencioterapeuticologia. Sejam bem-vindos. Quem quiser começar? Bom, então eu posso começar. Por favor. Obrigado, Rose, obrigado pelo espaço que você nos dá aqui para a gente poder divulgar esse trabalho que tanto nos orgulha, nos deixa felizes, né? A consciencioterapia é uma disciplina, é uma especialidade científica da conscienciologia, tá? Em que nós estudamos formas das pessoas, formas, técnicas, abordagens para a pessoa, para a consciência que nós chamamos para a pessoa, para ela conseguir superar aqueles travões, aquelas imaturidades, aqueles traços que a gente chama de traços fardos, aquelas imaturidades, aquelas doenças, vamos dizer assim, sob a ótica, né, do que a gente entende na conscienciologia. Então, isso seria a consciencioterapia. E aí o dicionário, então, de consciencioterapeuticologia, que é essa ciência maior, não é isso? Que Isso. estuda a consciencioterapia. Exatamente. Rose, obrigada por nos receber aqui, obrigada pela oportunidade, obrigada a todos vocês aí que também estão assistindo. Então, o dicionário justamente é isso, né? São as investigações, os fatos, os experimentos, as técnicas que a gente conseguiu elencar no nosso trabalho na OIC, Organização Internacional de Consciência e Terapia, aí nas últimas décadas, né, que a gente faz um trabalho, então, de atendimento às pessoas, voluntário. E nesse período a gente aprendeu muito na prática dessa ciência. E esse dicionário justamente visa compartilhar esse conhecimento que a gente adquiriu durante todos esses anos de uma forma científica, né? Que a gente escreve artigos, coisas que também são instrumentos científicos, mas a gente achou que seria legal ter esse compêndio, então, esse agrupamento, né? Essa coleção de informações num lugar só, que seria um dicionário, então. Né? Esse seria o nosso objetivo. Até para deixar isso registrado para as próximas gerações, para as próximas pessoas, né? E também ajudar a divulgar esse conhecimento. Quer complementar? Então, assim, na verdade, tudo que está nessa obra, ela tem fundamentação na experimentação do que vocês fazem na OIC, que é essa instituição que aborda, que trabalha, que atua nessa linha da consciencioterapia. É Da, por aí. Então, não é um da estudo alimenta, teórico sobre o assunto, ele está é, fundamentado na experimentação, é isso? perfeito. Então, assim, tudo na prática, então, da assistência às pessoas, em especial da saúde da pessoa, mas da pessoa não como uma pessoa só que intrafísica, né? Uma pessoa dessa dimensão, mas uma pessoa
que a gente chama, né, de consciência, que se manifesta em outras dimensões, tem outros corpos, então seria uma abordagem mais ampla. E justamente são avaliadas experiências, tanto das pessoas que atendem, que fazem esse trabalho voluntário, que a gente chama de consciência terapeutas, quanto as pessoas que são atendidas, que são chamadas de evolucientes. Então, tanto as pessoas que estão fazendo esse movimento para se curarem, se melhorarem, para evoluírem, quanto a gente, né, os consciências terapeutas, que estamos ajudando elas nesse trabalho. Então, dos dois lados tem experiências super interessantes e a gente visou colocar isso no dicionário. Então, por exemplo, no dicionário tem 68 técnicas que a pessoa aplica por ela mesma, que a gente chama de autoconsciência terapia. E tem 74 técnicas que são relacionadas, se eu não me engano, né? Que são relacionadas, mais 70 técnicas que são relacionadas ao trabalho voluntário dos consciencioterapeutas. Bom, eu já estive aí na OIC como evoluciente, então eu conheço um pouquinho do trabalho de vocês. E eu me lembro que, assim, o que foi comentado é que vocês faziam, depois dos atendimentos, acho que até seria bom se vocês pudessem explicar, assim, como que ocorre o atendimento, para eu poder fazer a próxima pergunta, que é, assim, depois que ocorre esse atendimento, é feito um estudo de caso, né? Vocês se reúnem e aí vão estudar aquele caso. Como que funciona para vocês chegarem até o resultado da pesquisa? Como que é esse passo a passo, assim? Vocês poderiam comentar um pouquinho sobre isso? O atendimento, Rose, ele é diferente até do atendimento psicológico, que às vezes as pessoas comparam, né, o nosso trabalho. Primeiro que o nosso trabalho lá é feito por pessoas que têm a formação em psicologia e medicina, mas a gente não está atendendo como psicólogo nem como médico, né? A gente está atendendo na condição de estudiosos, né, praticantes da conscienciologia. Então, a teoria, os princípios todos que a gente usa para poder ajudar a pessoa, são os princípios da conscienciologia, né, que são princípios evolutivos, né, para a pessoa crescer como consciência. E o nosso método de trabalho, ele é com duas pessoas. Então, assim, normalmente são dois consciência terapeutas que atendem a um evoluciente, né? De maneira geral, mas você pode ter outras modalidades com mais evolucientes também. E o atendimento, ele é um atendimento de 1 hora. E a pessoa, ela vai trazer as demandas dela, que pode ser qualquer tipo de demanda, né? Desde uma demanda simples, né? Vamos dizer assim, simples quando eu digo assim, uma demanda que envolve aspectos psicológicos dela, emocionais, até coisas que quando a pessoa já conhece um pouco a consultoria, coisas que às vezes envolve o processo extrafísico dela, ou até coisas de outras vidas. Vamos dizer assim. Então a gente aborda todo o espectro de experiência que a consciência pode ter. E aí a gente, durante o tratamento, ele tem né, a interlocução, o processo da interlocução, que é feito junto com a pessoa, a conversa, né, no caso, mas ele tem o trabalho com as energias, que a gente faz trabalho com energias com as pessoas, né? A gente tem uma série de técnicas que envolvem o processo do parapsiquismo. Então, a gente usa de todos os recursos que a Conscienciologia tem para ajudar nesse tratamento. E como a gente vê essa pessoa de maneira mais ampla, né, como uma consciência multidimensional, né, que tem várias vidas, que tem um corpos além do corpo físico, a gente todas essas variáveis são usadas no tratamento. O atendimento em si, ele começa meia hora antes para a gente, ele começa no mínimo meia hora antes do atendimento propriamente dito. A gente se organiza, a gente conversa, estabelece como é que vai fazer as abordagens, tudo mais, e também, depois que termina, a gente faz uma avaliação do que aconteceu. Então, é tudo muito cuidadoso, né, sabe? Não é uma coisa, não é aquela coisa assim de fazer por atacado, um monte de gente na correria. É tudo muito cuidadoso, estudado, avaliado, debatido, né? Porque o objetivo é justamente a gente aprofundar no conhecimento da manifestação da pessoa para ajudá-la a entender realmente quem ela é, o que ela quer, o que ela pode fazer para ela evoluir, né? Para ela seguir em frente no processo evolutivo dela. Agora, essa avaliação, ela é feita apenas pela equipe que atende a pessoa,
ou vocês assim, fazem o estudo geral de cada caso por toda a equipe e disso vai extraindo material para o dicionário? Como é que é essa coleta aí de informações? Coleta de dados, né? De dados. Eu acho que é um pouquinho do que você falou, com algumas diferenças. Eu acho que seguindo a linha do que o Marcos comentou, é tudo muito cuidadoso, até porque a gente sabe que a questão não é só a saúde física e a saúde psíquica da pessoa. Tem a questão da saúde parapsíquica. Então, é como se o nosso sarrafo fosse um pouquinho maior em termos de ter cuidados para a gente acertar. Então, como você comentou brevemente, existe um estudo sempre pós atendimento clínico, né? Paraclínico, no caso, porque não é um atendimento convencional, não é um ato médico e definitivamente não é um ato dentro da psicologia, não tem nada a ver com isso. Existe então debate sobre a melhor conduta, no caso, sobre reajustamentos. Só que o principal não são esses debates para reajustamentos. A principal condição para se entender o que acontece lá na OIC é o término de desassédios. É importante entender, e para o pessoal que nos acompanha também entender o que a gente entende por desassédios. Os desassédios na verdade, são tipos de tratamento para a maior doença humana. A maior doença humana são as influências parapsíquicas de uma consciência sem corpo humano, uma consciência extrafísica, sobre uma consciência humana, né? Que a gente chama isso de assédio extrafísico. Então, todo o trabalho, ele se preocupa muito com a condição do autodesassédio e do heterodesassédio, da gente solucionar esse grande problema da população humana, da saúde parapsíquica da população humana, que são os assédios. Então, por exemplo, tem um atendimento que sempre é liderado, as diretrizes são dadas, são feitas, são tangidas pela dupla de atendimentos, né? Pela dupla que está em atendimento dos consciencioterapeutas, eles são os responsáveis diretos pelo que acontece no laboratório, procurando sempre trabalhar junto com a equipe extrafísica, com a equipe de amparadores, de consciências extrafísicas, que se colocam na condição de amparadores, com discernimento, né? E depois disso nós temos discussões posteriores sobre o caso, quando isso for conveniente. Mas o principal é o estudo do que acontece. E isso foi muito material de todo o processo do dicionário, que é os próprios consciencioterapeutas estudarem as suas práticas de assistência, as suas práticas de desassédio, as suas práticas de parapsiquismo. Isso foi o principal material do dicionário. Mais dos consciencioterapeutas e menos dos evolucientes, é isso? Não, porque o que acontece é assim, ó, vamos supor que você é um professor, né? Você tem na sala de aula, você vai tendo casos que vão se repetindo, contextos que vão se repetindo. Aquilo forma um padrão, né? E você, por exemplo, determinada doença, no caso lá do laboratório consciência terápico lá, às vezes tem um padrão da manifestação que várias pessoas repetem aqueles padrões. E aí, com a experiência, você vai percebendo esses mecanismos de funcionamento. Você vai identificando eles. Na verdade, é isso que te dá até o know-how para poder ajudar. E aí, o que a gente fez no dicionário? A gente fez reuniões extras que não tem nada a ver com a nossas reuniões regulares de trabalho. Foram reuniões extras onde a gente discutia certos temas, né? Então, por exemplo, certos temas que são esses 400 temas, né, que nós temos no dicionário. Só isso. Só isso. Aí a gente discutia aqueles temas. Ó, vamos então ver como funciona o processo do autoenfrentamento do evoluciente, por exemplo. Como é que ele faz? Aí a gente escreveu um verbete, fez uma definição sobre esse assunto, né, uma definição inicial, e depois a gente começou a pensar, bom, mas o que é o mais sério da pessoa pensar
né, alguém que quer fazer o autoenfrentamento, né, o que é o mais sério dela entender sobre esse assunto? O que é, de fato, o autoenfrentamento? Em que vieses que isso acontece, em que situações, né? Até onde que ele pode ir, né? Quais as variáveis que ele tem. Então, todos esses acontecimentos que, não de acordo com um caso específico, mas de acordo com a casuística maior que todos nós temos, a gente foi construindo isso, foi juntando essas ideias e botando elas no texto para mostrar, ó, isso aqui que a gente entende como enfrentamento. Às vezes a abordagem, por exemplo, você pega esse verbete que eu falei do autoenfrentamento, você pode olhar para ele e pensar assim, poxa, mas é um verbete teórico. Não, ele é totalmente prático. Porque as ideias que a gente tirou dali, a gente tirou da prática. Não é do que a gente acha que tem que ser. Entendeu? O movimento. Entendi. Então, vocês não foram assim, catalogando os casos e depois vocês só pegaram aquele material e tal, ó, a gente já tem. Não, vocês Não, foram. foi um método diferente. Foi um método assim, a gente pegou as décadas de experiências que os consciência terapeutas tinham, né? Desde daquele que tinha 20 anos de consciência terapia, que nem o Will que fez o verbete lá de vintênio da consciência terapia, até o consciência terapeuta que atendeu um ano. Mas cada um tem as suas contribuições, né? Aí fomos juntando essas experiências em cada um desses temas. Alguns tinham mais experiências em temas que outros, né? Por exemplo, alguns têm mais experiência com projetabilidade, por exemplo. Tem mais facilidade, tem mais experiência. Aí tem aquelas pessoas que falaram mais naquele tema sobre a projetabilidade. Outros têm mais experiência com o processo, né, da energoterapia parapsíquica, você trabalhar com as energias, com trânsito parapsíquico e tudo mais. Aí a pessoa colaborou mais ali. Né? E aí, mas só que nunca é de uma pessoa só, né? Porque o É. que a gente viu é que não daria para ser uma coisa de uma pessoa só, né? Teria que ser uma coisa que fosse consenso nosso, sabe? Na realidade, para a gente, esse negócio de coletar os dados, né, de cada caso, isso para a gente não importa muito. Mesmo quando a gente faz as discussões, não importa muito a pessoa em si. Importam os fatos, assim, o desenvolvimento, né? Então, qual que é o movimento evolutivo, como que se manifesta essa patologia, essa doença, esse distúrbio, que técnica que funcionou e que não funcionou, né? Então, por exemplo, para a gente fazer esse verbete lá de uma técnica específica lá, né, que a gente, por exemplo, assim, da própria impactoterapeuticologia, né, da impactoterapia. Então, como é que a gente fez? A gente não se baseia, a gente se baseia na experiência que a gente tem. Então, para você, Max, como é que foi a impactoterapia? Como que é? Vamos escrever uma definição, vamos ver o que as pessoas pensam. Acho que ou uma coisa específica, por exemplo, lá das próprias síndromes, né? A gente tem algumas poucas síndromes nessa edição. Para vocês, como que ela se manifesta? Quais que são os principais sintomas e parassintomas? E foi construindo esse consenso, né? É. Essa específica, essa E, análise. Então, para a gente importa mais esses conceitos gerais, esse aprendizado. E mesmo assim, quando a gente discute os casos, também é nesse sentido, né? Da visão geral da pessoa individualmente, não tem muita relevância para a gente. E a gente tem até vários princípios de segurança e para a segurança, né? Que ajudam até nessas profilaxias também. Um princípio desse aí que a Juliana estava falando, que tem um verbete, inclusive, dele, que é o sigilo pensênico. Então, por exemplo, assim, ó, nós lá na condição de consciência terapeuta somos assim, ó, você atende um caso, por exemplo. Aí fala, a pessoa abre as suas coisas, né, coloca as suas particularidades, suas coisas íntimas e tal. A gente entra naquilo, ajuda ela a pensar mais profundamente sobre aquilo. Saiu daquele atendimento, você não fala mais daquele assunto. Entendeu? Não tem essa. Por exemplo, eu vou pegar o meu caso aqui. A Ellen, que é a minha duplista, ela é consciência terapeuta. Eu nunca comento caso com ela, nem ela comenta caso comigo em casa, por exemplo. Sabe aquele caso? A gente não faz isso. Por quê? Porque, primeiro, eu respeito a pessoa que está sendo atendida. E, segundo, por causa do ponto que o Marco colocou, dos assédios, né? Porque, às vezes, quando um caso ainda está em andamento, ele está quente, né? Então, ele tem uma série de circunstâncias lá. Se eu falo sobre esse assunto na minha casa, com alguém e tudo mais, eu, na verdade, estou trazendo aquele Fazendo uma contexto, evocação. fazendo uma evocação. Então, assim, isso é um princípio nosso de funcionamento. A OEC, ela é cheia de princípios assim, sabe? Para não deixar o assédio ou o contexto que está sendo trabalhado sair de onde ele tem que sair. É como se o Evoluciário, que é o laboratório onde a gente atende, é como se aquilo ali fosse uma sala de cirurgia. Na verdade, é uma sala de paracirurgia, né?
Você vai lá, abre lá, faz o que tem que fazer, fecha lá e acabou. É. Entendeu? Tem Por até um isso que verbete não é. super legal no dicionário que é o paracontágio, que fala um pouquinho disso, e vários outros, né, do sigilo pensei. Nossa, tem vários mesmo, que isso aí é até um assunto bem importante assim para a gente, né? As pessoas acham, para todo mundo, né, para o evolucente, mas até para a tua própria saúde também, se você atende. É importante aprender. Eu acho até que eu, por exemplo, que atuo na medicina, acho que na medicina a gente deveria ter, né, talvez, não só na nossa vida em geral, né, posso dizer assim, né, que a gente interage com as pessoas, talvez a gente devesse ter princípios mais rigorosos assim de higiene consciencial iria ajudar a gente, né, de uma forma geral, né? E a pessoa também, ela tem aquela segurança de que ela pode se abrir à vontade, que também o caso dela não vai ficar na boca das É, pessoas. Certeza. Algumas pessoas, exatamente. conforme você falou, acham estranha essa questão de discutir, mas, pessoal, isso é uma coisa da ciência, né? A É. gente discutir os fatos que aconteceram, se fica só ali, não tem crescimento, não tem, né? E para a gente é muito importante essa questão também, porque a gente tem técnicas de desassédio grupal, que todos nós, consciência terapeutas, atuamos para ajudar no desassédio dos casos, de tudo, né? Então é muito bacana, assim, mas é uma coisa feita com bastante ética, assim, e cosmoética, né? Então, e tanto é uma prova disso que a gente está aí, né, com milhares de atendimentos, né, de uma forma, a gente estamos só crescendo, né? Só uma coisa que eu achei legal que a Juliana falou, até para os ouvintes aí, que às vezes o ouvinte ele é um psicólogo, né, ele é um médico, tudo. Então você vê, alguns desses princípios que a gente coloca no dicionário, né, dessas técnicas, eu acho que elas servem às vezes para várias pessoas que trabalham com a saúde, sabe? Então, por exemplo, às vezes você pega uma pessoa que atende, que é psicóloga, aí vai lá e comenta com a amiga, atendi uma pessoa assim, cara, isso é inadequado, Total. entende? Não é ideal. Você não tem que ficar falando de caso, quando vai para o jantar, ficar falando do caso que você atendeu, que aconteceu. É um desrespeito, primeiro, em primeiro lugar, acho que é um desrespeito com a pessoa que você atendeu. E segundo, que para a própria pessoa que atende, que tudo pode dar problema. E às vezes, de modo inocente, a pessoa faz isso, né? Então, tem vários desses princípios da Consciologia de higiene consciencial, como a Juliana colocou, que o dicionário tem, várias abordagens que a gente usa para justamente evitar que a pessoa que está sendo atendida, em primeiro lugar, e a própria pessoa que vai atender tenha problema, né, pessoal? Que Agora, falta esse conceito do próprio pensene, né? Que tudo que você pensa é um pensamento, um sentimento e uma energia juntos. E tudo que você evoca e traz, as coisas muitas vezes se conectam, né? Então, se a pessoa não entende muito dessa questão multidimensional, das energias, acaba de uma forma involuntária ali, às vezes sem perceber, até abrindo coisas em ambientes inadequados, né? E se contaminando, né? Ou até contaminando outras pessoas ou o próprio ambiente. Isso é uma coisa bem interessante, mas não é só do nosso. Isso é uma coisa da conscienciologia, né? Que daí entra em várias técnicas conscienciológicas, né? É um assunto até bem importante para a gente na conscienciologia em geral, não é isso, Coisa? agora, a gente está falando de ciência, né? Então, de certa forma, o estudo de caso, não nominado, mas isso faz parte do trabalho do desenvolvimento, né? Vocês têm que ter elementos, vocês têm que ter É. né, os dados para poder compor de certa forma, não tem muita, Ó, muita por exemplo, poxa, alternativa. olha, gente, desenvolvi uma técnica, fiz uma abordagem que deu super certo, ó, essa abordagem não está dando certo, pô, também percebi isso. Então a gente tem que ter essa troca, né? Senão a gente não consegue construir. Mas, novamente, é muito mais na história do que na pessoa em si, né? Nas próprias outras áreas da ciência é assim, né, na realidade, né? Ah, quem é aquela pessoa, tirando alguns dados estatísticos, né, talvez, né, ou demográficos, para a gente não importa tanto, né, a particularidade. Importa-se o movimento, o caso e tudo mais. Então, é uma coisa bem natural, assim, sabe? E, não, e feito com bastante critério também. Muito bem, estamos aqui hoje falando sobre o dicionário de Consciencioterapeuticologia com Juliana Remédios, Maximiliano Raimann e Marco Almeida. A gente vai agora chamar os nossos comerciais e em um minutinho a gente estará de volta. Entre livros de hoje, entrevistando os consciencioterapeutas e lexicógrafos, Juliana Remédios, Maximiliano Raimann e Marco Almeida, sobre o dicionário de Consciencioterapeuticologia, uma obra, né, que representa toda
toda a história da consciencioterapia, desde os primórdios, não é isso? Muito antes da OIC, né, da Organização Internacional de Consciencioterapia. Eu queria perguntar agora para vocês sobre o dicionário em si. Como é que foi assim criar essa estrutura do dicionário? Isso foi tentativa e erro? Isso foi planejado? Como que foi a organização dos trabalhos assim para poder chegar nesse resultado? A gente tem na Conscienciologia uma obra de referência que é a enciclopédia, né? A enciclopédia, ela ajudou muita gente a pensar de uma maneira mais assim terminográfica, né? Porque a enciclopédia não deixa de ser uma obra terminológica, né? Então, assim, a primeira inspiração do dicionário é a enciclopédia da Conscienciologia, em primeiro lugar. Então, você vê, a gente tem, igual a enciclopédia, a gente tem lá o primeiro item, que é a definição, né? Do que nós estamos falando, né? Aí você tem o termo, você tem a definição. Nós usamos sinonímia, mas diferente da enciclopédia, nós não usamos antonímia e nem a etimologia, né? Então, assim, a gente não achou necessário, porque a gente queria, desde o início, ter uma coisa muito específica para a pessoa ter a visão mais específica daquela temática, né? Então, por exemplo, assim, a nossa sinonímia, ela não tem vários itens, ela tem poucos itens, mas são itens muito específicos, assim, sabe aquela coisa do sinônimo bem próximo? Não são Sim, sinônimos distantes, né? Ou sinônimos analógicos. analógicos. Não é nada disso, são sinônimos bem próximos. Praticamente você pode pegar aquele sinônimo e botar no lugar do título do verbete, mantendo a definição, que você vai ter praticamente a mesma coisa. Então a gente pensa, por quê? Porque é um dicionário de especialidade, né? A enciclopédia ela é uma obra múltipla, abrangente, né? Longitudinal, né? A nossa é uma obra de aprofundamento numa determinada especialidade. Então, esse foi uma das primeiras abordagens que a gente pensou. E a gente, desde o início, queria também fazer uma coisa que tivesse uma conexão com outros idiomas, porque é missão da OIC, né, Organização Internacional de Consciencioterapia, a gente começar a abrir as portas, né, ou acolher, né, na verdade, os falantes de outros idiomas, e a gente acabou começando com 3 idiomas. E o alemão, o inglês, o espanhol, além do português. E mais para frente, na metade, 2 anos depois que a gente começou, a gente inseriu o idioma francês também. E aí seguimos e tudo, junto com uma equipe de 10 pessoas, com o apoio do Cinel e tudo mais, a gente seguiu com isso. Essa estrutura ela já foi pensada logo de início. O que mudou, o que foi agregado no meio do caminho, foi uma sessão, né, que a gente chama de consciencioterapia, que é onde a gente faz a argumentação daquela temática. Porque a gente começou pensando pequeno, assim, vamos fazer um glossário. Aí depois a gente pensou, vamos então, temos fôlego para fazer um dicionário. Aí, no meio do caminho, né, a gente pensou, temos fôlego para fazer um dicionário mais encorpado, né, explicando as coisas. Foi nesse crescendo, né, que a gente acabou chegando onde a gente chegou. E eles ficou com quantas páginas? Em torno de 1.400. 1.400 páginas. São 400 verbetes nessa primeira edição. Eu acho que uma coisa que vale ressaltar aqui, Rose, é que nós já tínhamos tentativas no histórico da OIC de fazer, de grafar, de construir gestações conscienciais, livros, obras, que representassem a consciencioterapia, né? Muitas vezes eu acho que um dos fatores que nós nos perdemos foi porque a gente não teve esse pragmatismo de começar pequeno no sentido de ser circunscrito, no sentido de ser com recorte específico, né? E aí a gente olhou, viu que tem uma adesão grupal, viu que ninguém estava brigando por conta de diferença de opiniões, que o negócio estava envolvente, estava interessante, estava com força, com pessoas que estavam se voluntariando para expandir em novas áreas, né? Foi o caso da filmografia, por exemplo. Então, a partir do momento que a gente foi
a gente foi se encorpando, né? A gente poderia dizer isso, né, Max e Juliana? A gente foi se Sim, encorpando no sentido de ganho, de entendimento, de achados. A gente foi expandindo até é, finalizar com todo esse material que você está mencionando, 1.400 páginas, 400 verbetes, né? Várias equipes se interrelacionando, mas nós começamos com muito pé no chão. Eu acho que é bom frisar isso. Acho que nós, às vezes, até erramos anteriormente, querendo fazer um negócio assim, começando a casa pelo telhado, é. talvez, sabe? E nós começamos com alicerce. Eu acho que eu acho que isso foi um acerto, eu acho que vale reforçar, né? A participação das pessoas, assim, vocês têm uma lista aqui de pessoas que são os colaboradores, né? Foi. Quantas pessoas são da equipe de colaboradores? Foram 54 pessoas Poxa, bastante gente, hein? bastante gente. E aí a pessoa, ela poderia, por exemplo, ela propõe um tema e vocês debatem depois. Como é que é assim a definição de quais itens ou quais verbetes entrariam no dicionário? Como é que foi essa Então, construção? no início, a gente fez acho que várias listagens aí, né? Ah, Dos temas que seriam muito importantes e essenciais. Tipo assim, pessoal, esse aí não pode deixar, né? Alguém vai ter que escrever, não pode ficar de fora. Mas também foi um pouco assim pelo momento. Às vezes acontecia muito assim da gente estar escrevendo e vários autores terem a mesma ideia. Cara, a gente tem que escrever sobre tal assunto. E era muito engraçado, né? Que isso tem a ver com a agenda extrafísica também, né? E então a gente procurou, né? Mas a gente sempre procurou ficar próximo a esse core, né? Esses verbetes que fossem mais importantes. Olha, por exemplo, né? Não pode faltar atendimento, não pode faltar, né? Falar sobre energia, falar sobre autoconsciência terapia, falar sobre os princípios da consciência terapia. Então a gente tinha uma listagem, né? Ou várias, né? Que a gente achava importantes e fomos acrescentando. Mas ao mesmo tempo tem também, além desses dois que eu falei, as pesquisas individuais, né, Rose? Que às vezes a pessoa está pesquisando uma coisa, gosta muito daquele assunto, está desenvolvendo. Então, alguns exemplos disso são, por exemplo, o próprio Cristóvão Pérez, ele escreveu um livro sobre vontade, e no dicionário ele escreveu vários verbetes associados à vontade, porque é a pesquisa dele, né? E de verbetógrafos, então nós temos 54 colaboradores e 45, é isso, Max? Verbetógrafos, Sim, né? Porque a gente, na realidade, a Ah, equipe desse dicionário não se ateve só ao IC. eu ia Principalmente, comentar isso, porque eu vi nomes aqui que não são de consciência principalmente, terapeutas, né? principalmente na área de idiomas, a gente se juntou, né, com o próprio Sinel, né, da Unicim e outros pesquisadores independentes para ajudarem a gente na tradução das entradas. Que você que talvez esteja aí assistindo não sabe ainda, né, não teve oportunidade de ver o dicionário. No dicionário, a gente tem a tradução de cada nome de verbete, que a gente chama de entrada, para 4 línguas, conforme o Max falou primeiro, né, que é o alemão, o espanhol, o francês e inglês. E essa tradução muitas vezes é um desafio, porque na Conscienciologia a gente usa palavras novas, diferentes, ou mesmo uma palavra que já é usada, mas com uma acepção diferente. Então, você às vezes transformar isso em outra língua, ou até criar um termo novo, né, é bem desafiador. Então, foi uma equipe que fez um trabalho muito bacana, muito inovador, né? Quanto a esses neologismos, a gente pode dizer assim, né? Foi um trabalho bem bacana. E no dicionário, no final, a gente tem esses 4 índices também em ordem alfabética para ajudar a pessoa a encontrar, né? As pessoas que falam os outros idiomas a encontrar isso. Cada verbete desse pode virar um tratado, né? Esse Ou que é a no mínimo ideia um mesmo. livro, né? Não, você pode pegar é similar à enciclopédia, né? Mesmo raciocínio, né? Apesar de serem obras que têm perfis distintos, você pode pegar um verbete do dicionário de consciência terapêutica e fazer um livro. Por exemplo, a gente estava falando do paracontágio, né? Que é esse contágio que tem de origem extrafísica, né? Ou relacionado às energias, né? Isso aí é um livro, né? Então, cada verbete que você pega ali, e isso até é uma coisa que é muito bacana, né? A gente espera que no futuro o dicionário ajude a desenvolver
essas gestões individuais também, essas gestações conscienciais individuais. Agora, é claro que, além da experiência de vocês, dos debates e das contribuições da equipe, vocês também pegaram, digamos assim, referências bibliográficas e tudo, né, mais, né? Mas vocês, Bastante. assim, aproveitaram ou vocês criaram definições inéditas para tudo, ou tudo que está aqui é construção de vocês, ou vocês, assim, por exemplo, já tem um verbete que fala sobre esse assunto, então vamos colocar a definição desse verbete. Como é que foi isso? Não, a gente fez, a gente sempre pensou desde o início, falou assim, olha, vamos fazer um trabalho correto, ou seja, vamos ver todo mundo que falou sobre aquele assunto na Consulologia. Então, a gente foi exaustivo nisso aí, né? Eu acho que, como toda obra, a gente poderia melhorar, né? Poderia ser melhor, mas a gente gastou bastante tempo se preocupando em dar a devida referência sobre os assuntos que a gente queria fazer. Até porque o objetivo do dicionário era também estabelecer assim, ó, vamos fazer um balanço da ciência, né? Se a gente não buscar as referências sobre aqueles assuntos, você não está fazendo esse trabalho bem feito, né? Então, foi muito importante isso. E aí a outra pergunta que você fez foi sobre Se vocês colocaram citações ou se as você que... definições, né? Isso, é. Não. Aí isso foi uma preocupação. Nós tem alguns verbetes, poucos, não muitos, que eles têm o mesmo tema lá da enciclopédia. Mas mesmo esses verbetes a gente achou por bem fazer uma definição própria, não repetir. Acho que Porque todos ficaram similares, né? foram Acho que no poucos, início, no início, que também isso foi parte do nosso, né, desenvolvimento. Mas esses que eram iguais, que tinham a mesma entrada, a gente sempre pensou assim, olha, ok, aquele verbete foi feito dentro de uma obra que é uma enciclopédia que está toda concatenada, né, todos os verbetes concatenados. Mas para a nossa aplicação da consciência terapia, qual seria essa definição? Então, acaba que esse pensamento ele já faz a gente ter um ajuste, né? Sabe? A definição não fica igualzinha. Algumas ficam parecidas, né? Porque não tem que você também ficar inventando a roda, mas assim, ipsilitri eu acho que não tem nenhuma, se eu não me engano. Entendeu? E eu acho que dá para a gente complementar também que tem algumas questões que são originais da consciencioterapia e que ainda não tinha sido lançada, algumas questões que não tinham sido lançadas. Então, a gente tem também esse universo da neoverponologia, Tá. aquelas verdades relativas de ponta, que são aquelas novas, aquelas recém-lançadas. Então, a gente tem esses três, né, universos, né, de entradas dentro do dicionário. eu me lembro que tem algumas definições, em especial do professor Valdo, que é um mestre, né, das definições, que são super desafiadoras, né, da gente, da gente incrementar e melhorar e mudar, né, mas a gente sempre teve essa ideia, né, e espero que tenhamos conseguido. Em especial no corpo do verbete, a gente sempre se preocupa de colocar essa visão da própria consciencioterapia também. Eu falo do corpo do verbete, né, na argumentação que o Max fala, porque ali a gente fala pela abordagem, por exemplo, de várias especialidades que a gente desenvolveu dentro do dicionário. Então, a gente fala do processo da parasemiologia, da autodiagnosticologia, por exemplo. Então, acaba dando essa visão mais específica, né, pelo viés dessas especialidades, daí que tem mais a ver com a consciencioterapeuticologia. Eu lembro também essa questão que a Juliana está lembrando, está colocando aqui, às vezes, né, algumas definições que o professor Valdo já tinha colocado eram muito desafiadoras da gente Como melhorar? como melhorar. Puxa. Então, o que acontecia, por exemplo, nós tínhamos alguns verbetes, principalmente lá no início, né? A gente olhava, via vários verbetes, aí a gente rodava, e acabava vendo que aquela palavra, Tá perfeito. aquele pensene preciso, aquele pensene desassediador, ele estava condensado em uma palavra e que a gente acabava ficando. E eu acho que todos os consciencioterapeutas ficaram consciencioterapeutas melhores com o estudo lexicográfico e com o estudo da força da palavra, porque muitas vezes
Nós rodávamos, quebrávamos a cabeça. Aí daqui a pouco, vamos voltar aqui, o que que o professor Valdo escreveu? Aí ele botava aquilo aí, olha, mas tem essa palavra aqui que muda tudo. E às vezes era uma palavrinha, parecia um mantra, parecia, sabe? E eu acho que todos ficaram melhores com sensoterapeutas com essa preocupação em ter uma precisão vocabular desassediadora, sabe? Então, daí no desenvolvimento do dicionário, cada vez mais a gente buscou esse ineditismo, né? Nas definições, né? Então, foi um esforço. Mas, assim, o dicionário, conforme a própria enciclopédia, né, Rosa, foi não crescendo, né? Então, a gente pega lá alguns verbetes que são iniciais, daí você pensa, puxa vida, né? Poderia escrever tão mais hoje, né? A gente até fez um trabalho bem bacana de revisão esse ano, tentando justamente equilibrar esses verbetes, né? Que durante todos esses anos a gente foi escrevendo, né? Mas de qualquer forma fica essa visão do crescimento, né? Da própria chapa, na realidade, né? Que foi se desenvolvendo com mais campos, né? Ok, Dicionário de Consciencioterapeuticologia é a obra que nós estamos hoje aqui conhecendo um pouquinho mais, né? Juntamente aí com Juliana Remédios, Marco Antônio, Marco Almeida e o Maximiliano Raimann. A gente vai agora chamar os nossos amigos patrocinadores e daqui a pouquinho estaremos de volta. Estamos hoje aqui no programa Entre Livros, falando sobre o Dicionário de Consciencioterapeuticologia, uma obra da OIC, né, Organização Internacional de Consciencioterapia, em parceria com a Editares. E a gente está conversando com a Juliana Remédios, Marco Almeida e Maximiliano Raimann. E vocês estavam falando aí, né, do trabalho em si do dicionário, né? Quanto tempo vocês levaram para conseguir concluir a obra? 32 anos, né? 30 anos. Não vale. Vocês Se não for estão contar desde o início. Não, brincadeira, assim, contando desde o momento que a gente resolveu escrever especificamente dicionário, foram 7 anos, né? Foi em 7 2015. anos. E foi engraçado, Rose, que o professor Val estava vivo ainda, né? Ai, que legal. Foi um pouquinho antes, porque foi um material que a gente resolveu, começou tudo, né, com um material para comunicação que a gente queria fazer. E aí a OIC queria fazer um portfólio de comunicação, especificando alguns temas. Aí eu conseguimos fechar o material, aí a gente viu a necessidade, ó, temos que ver quais são as definições. Foi uma dificuldade enorme para arrumar umas definições para colocar no material. E a gente chegou a mostrar para o Sovaldo, ele pegou, fez aquela média, não, muito bom, esse é um dos melhores materiais que a OIC já fez, o portfólio. Aí o Que portfólio e tal. bacana. Foi Agora, bem legal. toda a equipe, bom, vocês falaram aí 47, né? 45? Não? Como é que é? 45. Consciencioterapeutas. 45 consciencioterapeutas. Consciência terapeutas e pré-consciência terapeutas. Ah, tá. Essa é toda a equipe da OIC? Todos participaram ou teve uma equipe específica para o dicionário? Não, começou com algumas pessoas mais no núcleo do trabalho, mas já pensando que era uma obra grupal aberta para qualquer um participar. E aí as pessoas foram se juntando, né? Umas participando mais, outras menos, outras mais envolvidas com algumas coisas até da consciência terapia, e aquilo foi tomando corpo. E o que a gente for ver, assim, até mais ou menos um ano, quem participou entrou como, né? A hora que a gente praticamente, quando a gente pegou e fechou a lista de organizadores, de autores, de verbetógrafos, né, especificamente, olha assim, ó, terminou a parte do conteúdo, quem participou entrou. Aí quem entrou a partir dali, né, aí não entraria na equipe, porque não participou das discussões do núcleo, né, do trabalho. Então, assim, Ah, e todos os voluntários, de algum modo, participaram, até aquela determinada data do corte, né? É importante lembrar que, pela própria natureza desse trabalho, era muito importante a validação entre pares, né? Então, esse processo de estar aberto e permeável em toda a instituição, isso era muito importante. Senão ia ficar realmente, ia ser um dicionário ou um trabalho de alguns autores. Então, até para ter força, isso, para ter é uma GESCOM grupal, é de um grupo que pensa com muito cuidado e com muito carinho a questão de criação de uma especialidade.
Às vezes a gente já viu essa discussão na própria Conscienciologia. Puxa, mas especialidade não vai, tornar sectário, não vai tornar hemiplégico, não vai tornar é, muito partido o conhecimento? Não, porque quando você tem uma especialidade, a abordagem ela é que a gente chama de cosmovisiológica, ela é grande. Você, a partir de uma especialidade, você amplia para ter a visão do todo. Então, assim, a gente pensou com muito carinho nessa história de ser uma obra que represente a especialidade. Então, as nossas estratégias eram de inclusão de todos os voluntários, entendeu? Então, quem quis esteve e assim a gente respeitou muito. Às vezes a pessoa estava no outro momento com alguma coisa, ela participava pontualmente aqui e às vezes sugestões ou acréscimos que foram pontuais às vezes mudavam tudo pela importância do que estava sendo dito e comentado. Mas a gente fez questão de incluir e valorizar ao máximo qualquer nível de participação. E vocês já estão servindo de exemplo, porque essa participação grupal faz com que a obra ela seja assim praticamente institucional, né? Ela não é dos organizadores em si, é uma obra da instituição, né? E assim, eu fui convidada pelo IPC para voltar a voluntariar lá numa atividade específica, né? Para ajudar a fomentar a escrita de livros no IPC, né? Que é a minha praia, e aí eu topei o desafio. E uma das coisas que o pessoal estava discutindo internamente é o exemplo que vocês deram. É tipo assim, gente, o IPC tem que ter um dicionário também de projeciologia. Aí eu falei, gente, cada IC deveria estar também nessa linha, né? Porque isso dá um peso para a sua especialidade, isso faz com que você leve os voluntários para a mental somática, para a produção intelectual, né? Para deixar sua sementinha lá numa GESCOM grupal. Então, assim, só tem benefícios, né? E para a ciência em si é importantíssimo, porque a gente está falando, ok, estamos desenvolvendo a ciência, tá, mas de modo prático, isso aqui é o resultado da ciência, que é ciência, né? Então, assim, vocês já são exemplaristas, viu? Já vai ter mais IC aí, eu acho que realmente é por aí mesmo. Agora, vocês fazem aí uma apresentação, eu queria que vocês falassem um pouco, assim, da estrutura em si, né? Aí vocês falam, uma macroestrutura, microestrutura, o que é isso, né? Como é que é essa organização aí, essa estrutura que vocês criaram, assim, como, vamos dizer assim, geral do livro, né? Não específico do verbete, né? Como é que vocês pensaram e como é que vocês distribuíram isso? Então, um dicionário, Rose, ele é dividido assim, todo dicionário, né? Ele é dividido em macroestrutura e microestrutura. A microestrutura é análogo à enciclopédia, lá quem conhece o verbete da enciclopédia, ele tem aqueles itens das logias ali, né? Aí você tem a seção, das variáveis você está falando, as né? Tá. variáveis e Ok, tudo, tá, né? tá, tá. Então, no nosso caso, por exemplo, o que compõe a microestrutura? O que tem em cada um dos verbetes, os itens, né? Tem a definição, tem o sinônimo, tem a remissão, né? Tem os termos multilíngues e tudo mais. Essa é a parte da microestrutura que cada verbete tem, né? E quando a gente fala da macroestrutura, é assim, você olha o grandão dicionário. Então, por exemplo, esse dicionário ele vai ter lá aquelas partes do texto que é no início, né? Então, você tem, por exemplo, no início, você tem lá a apresentação do dicionário, você tem aquele índice, o índice em ordem alfabética, né? Do dicionário. E lá no final, a gente tem, que também compõe a macroestrutura, a gente tem, por exemplo, os diversos índices que no total esse dicionário tem 9 índices, né? Puxa, São que bacana. bastante índices, né? E até uma coisa que eu queria te falar, que eu sei que você e o Hernani, vocês trabalham muito fazendo os índices remissivos dos livros, né? Não só E regressivo. não só remissivos, exatamente. E eu sempre pensei assim, poxa, o ideal era que quem escrevesse o livro fizesse isso, né? Porque às vezes ele vai selecionar coisas que ele está vendo ali que ele tem que ver, né? E é um trabalho muito, muito grande, né? Fazendo esse remissivo. A Mas gente é teve uma uma equipe delícia.
Não, você Eu tem que ver o adoro. você tem que ver o livro todinho, né? Sim, Detalhes. Tem que ter fôlego mental somático, que eu sei que você tem. E aí a gente teve aqui 5 pessoas trabalhando no índice remissivo, né? Então, você vê, eles faziam reuniões e tal. Então, você vê, essa parte grandona da macroestrutura, ela foi muito pensada para a gente criar uma obra que facilitasse muito a pesquisa, sabe? De quem quer fazer isso. alguma avaliação do conteúdo lá. Então, você vê, o índice remissivo foi pensado nisso. O índice remissivo ele não é um índice remissivo de conscienciologia, ele é um índice remissivo de consciencioterapeuticologia. Entendeu? Você sabe Sim. que eu podia pegar vários termos de conscienciologia e selecionar e colocar. Não, É. a gente orientou a equipe lá, olha, a gente quer que esse livro ajude principalmente quem quiser pesquisar a consciência terapia. Lógico que vai ter Tá. alguns termos chaves, né, que são de interesse para todos os conscienciólogos, de modo geral, mas o conscienciólogo que quiser pesquisar a consciência terapia, ele vai no índice remissivo, ele vai encontrar entradas lá que são super originais. Não tem verbete na enciclopédia sobre isso, e também não tem verbete no próprio dicionário sobre isso. São aquelas, sabe, aquelas pérolas ideativas que tem Sim. dentro do texto, que a pessoa foi lá e selecionou que ficou lá no material. É bem interessante. O que vocês chamam de campos paracientíficos da consciencioterapeuticologia é o que exatamente? São as especialidades, Ah, são as. subespecialidades, né? Ah, ok. As subespecialidades. Que a gente pegou a consciência terapeuticologia e foi enumerando e classificando, né, no quadro sinóptico, em ordens lógicas, né, as especialidades que a gente acha que estão dentro da consciência terapeuticologia, que no quadro original da conscienciologia é uma visão geral. Mas quando você pega a especialidade em si, tem várias coisas lá dentro, né? Por exemplo, assim, a questão da ProEx, né? No quadro sinóptico está em outro local. Mas a gente também tem a proexoterapia, né, que faz parte da consciencioterapia. Então, a gente fez esse jogo, né, de trazer essas especialidades que a gente vivencia na prática, com as quais a gente trabalha nos atendimentos, para dentro da consciencioterapeuticologia. Daí a gente criou esse quadro, fez as definições, né, de 40 especialidades, envolvendo isso e a holossomatologia também, que a gente usa bastante, né, por causa da visão holossomática da consciência. Vocês criaram, então, muitos neologismos para compor Nesse isso. aspecto, sim, assim, além das entradas do dicionário, né, em relação às especialidades, tiveram especialidades novas, né? Agora, uma coisa também, viu, Rose? Uhum. Nós até criamos, eu acho que criamos alguns neologismos, mas nós também jogamos luz em alguns neologismos do professor Valdo, que de repente eram áreas que nós sabíamos que éramos nós que tínhamos que desenvolver. Então, não foi uma coisa do tipo inventar a roda, eu vou usar uma palavra forte, leviano, mas não é, eu sei que não é leviano, mas assim, Dá um inventar por nome para o que inventar. já existe, um nome do que já existe, né? Isso, Só para poder isso. caracterizar que É, É. Então, tá. nós tivemos muito cuidado também em não, porque eu acho que esse é um dos grandes erros que alguém dentro do campo científico pode fazer, que é dar um nome para uma coisa que já existe e, Isso. né, isso. Então, a gente foi muito cuidadoso em saber o que existia, olhar e de repente, ó, isso aqui já existe, a gente resgata esse nome ou fermenta o processo de novas verpões em cima daquilo que já existe. Então, não foi um processo só vamos criar por criar, não. Uhum. Não, entendi. Agora, assim, pessoalmente para vocês, o que representou a obra? Olha, Difícil. para mim, representou assim um crescimento em vários aspectos. Primeiro, que hoje em dia, agora, obviamente, né, que a gente já publicou, talvez fique um pouco, né, óbvio, mas eu pensei, em determinado momento, eu pensei, cara, eu sou uma escritora hoje em dia. Sim, Sabe, senhora. assim, eu pensei, eu já posso dizer que eu sou uma escritora. Eu tenho uma rotina, eu já, né, entende o que E eu quero dizer? lexicógrafa também. Foi um momento Ela de já começou como lexicógrafa, né? Só. E aí bom, teve esse aspecto pessoal, né, do ponto de vista do conhecimento da própria consciencioterapeuticologia.
que às vezes você começa a escrever, daí você vê, né, Rose, que você realmente não conhece a fundo aquele assunto, mas será que é isso mesmo? Será que não é aquilo? E porque você tem que escrever exatamente o que que é, né? Então, no aspecto de conhecimento, de erudição, foi muito importante para mim. E outro aspecto que eu achei muito legal foi o meu aspecto de desenvolvimento do ponto de vista social e parasocial também em relação com as consegues, mas também com meus colegas intrafísicos, porque um dos princípios que a gente tinha, a gente começou como uma equipe pequena que foi aumentando, né? Foram agregando pessoas a esse projeto. E uma das coisas que a gente tinha como princípio é que todo mundo participasse de alguma forma. E a gente fez bastante esforço nas inter-relações para ajudar as pessoas a chegarem, a escreverem, ou a contribuírem do jeito que elas achavam que era possível, que elas gostariam, né, em última análise. Então, nesse aspecto também, do aspecto assim de liderança e de integração das pessoas, eu acho que foi muito importante para mim, que foi um aprendizado, assim, do ponto de vista assim, poxa, que foi um projeto longo, né? E a gente conseguiu. No final, olha quantas pessoas, né, participaram e se motivaram e ficaram felizes. Então, eu acho que isso aí, às vezes, a gente vê o livro, o projeto, que é, obviamente, né, o nosso objetivo principal, mas para mim, em especial, isso aí foi um grande aprendizado, uma grande conquista. Ver que nós conseguimos realmente integrar as pessoas no projeto, motivá-las, entendeu? Porque isso aí não é fácil, né? Manter a motivação, manter o desassédio, desassediar as pessoas, né? Porque, assim, agora está tudo escrito aí bonitinho, é uma coisa, mas na hora de escrever, você sabe que tem a discussão das ideias, eu penso uma coisa, você pensa outra, eu pesquisei uma coisa e você pesquisa outra, né, Rose? Não é Sim. fácil, né? E ainda mais escrever todo mundo junto, mesmo que você esteja escrevendo. Mas você é uma gestão grupal, então você tem que ouvir todo mundo que tem opinião e às vezes opinião bem diversa. Então, nesse aspecto da convivialidade, eu achei que foi uma coisa fora de série, assim, para mim, né? Bom, o meu aprendizado acho que diz muito respeito a uma coisa que eu já falei aqui. Eu vi muita força em termos individuais, a força da precisão vocabular. O quanto para fazer desassédios. Então, do ponto de vista mais ego, kármico, assim, foi eu olhar e eu valorizar mais a questão da precisão vocabular para fazer desassédios. E do ponto de vista em grupo, acho que tem muito alinhamento com o que a Juliana falou. É, trabalhar em sinergia, porque não foi simples, foi uma sinergia que foi construída. Eu acho que tem uma questão para as ICs, assim, não é uma coisa simples do ponto de vista, vamos sentar agora e escrever. Não é isso. É construir uma coesão grupal em que as diferenças de opiniões elas somem e não dividam, entendeu? Então, e multipliquem, não dividam, porque o que a gente viu, na verdade, em um dado momento, o Max falou brevemente sobre as equipes, a gente via sinergia em cima de sinergia. Aí veio o grupo da filmografia, com o grupo da bibliografia específica exaustiva, da poliglotologia, e o negócio era um quantum de energia cada vez mais infiltrativo por toda a IC. Isso foi uma vivência marcante de sinergia grupal. E a gente realmente quer continuar com isso e fazer mais obras. Isso daí é isso aí. Não, Rose, para mim, assim, foi bem interessante, porque eu comecei na OEC em 2013 e na condição de consciência terapeuta eu comecei em 2015. Foi juntamente com o início do dicionário. Então, assim, eu fui, né, tipo assim, a minha qualificação né, como consciência terapeuta foi correndo, escrevendo, pesquisando. Então, assim, foi tipo como se fosse, né, meu doutorado em consciência terapia, vamos dizer assim, né? Na verdade, são 7 anos envolvido com o negócio. É como se fosse uma faculdade de medicina, né, que você faz. Estudando profundamente tudo dentro da consciologia. Então, eu acho que em termos de cognição, eu dei um upgrade na minha cognição, assim, sabe? E o que eu acho interessante da questão da consciência terapia
é que, assim, para mim, a consciência terapia, assim, a raiz mesmo da consciência terapia, ela é a vivência da assistência dos amparadores extrativos. A consciência terapia real, sabe? Ela é isso. Então, assim, você vê, é uma qualificação enorme, né? Você poder aprofundar, estudar tudo isso. E para mim, no meu âmbito, assim, eu vejo assim, ter participado na organização, para mim eu vejo isso como uma recomposição da minha liderança, do meu processo de liderança, sabe? Um processo de recomposição. Foi um projeto em grupo, eu atuei dentro da linha da liderança nesse projeto, né? Junto com meus amigos aqui, e eu vejo que isso, para mim, foi assim, ó, eu consegui fazer um projeto de liderança mental somática Poxa. super complexo e difícil, que foi, né, envolvendo um monte de gente, né, envolvendo um desassédio enorme. Quem estava no trabalho sabe que isso aí não, é muito desassédio. É verdade. Alto e hétero, né? Alto desassédio, né? Porque, veja, você lidar com um monte de gente, cada um puxando para um lado, com opiniões diferentes, né? E a gente sabe que o trabalho da consultoria sempre é muito complexo, envolve uma série vamos dizer assim, de antagonismos, né, de gente extrafísica que é contra a consultoria. Então, a gente conseguiu chegar no fim e produzir um livro desse. Então, eu vejo que, para mim, eu penso assim, poxa, dentro do meu passado, né, ó, uma liderança aqui positiva, mental somática, somar, né, na minha ficha aí. Eu vejo isso. É, e aí, como disse o Marco, vai ter que continuar, né? Porque vai dar um vácuo, né, para vocês, assim, aquela dinâmica de trabalho, e aí tá, saiu o livro, tá bom. E agora, né? Agora vai ter que Exatamente. vir tratados, vão ter que vir Exatamente. aprofundamentos de cada verbete desse, enfim. To be continue, né? Bom, Isso aí. nós agradecemos então imensamente a participação de vocês aqui hoje. Nós agradecemos a você que esteve aí nos acompanhando. Né? A gente espera sempre por você aos sábados às 9 da manhã. Semana que vem, então, estaremos aqui novamente. Obrigada, Juliana. Obrigada, Max. Obrigada, Marco. Tchau, tchau, pessoal. Então, até a semana que vem.